Para alguns filmes, como Avatar ou King Kong, é óbvio para todos onde o dinheiro foi investido, assim como em Piratas do Caribe ou Guardiões da Galáxia. No entanto, existem filmes nos quais, ao olhar para o orçamento, surge apenas uma pergunta: para onde foi o dinheiro? Hoje, gostaria de falar sobre isso com base em 3 filmes de alto orçamento. Em um desses filmes, o dinheiro não é visível na tela, mas está quase todo lá e pode ser notado com atenção. Em outro, o dinheiro também foi gasto na produção, mas não é visível nem mesmo com uma lupa. E no terceiro caso, gostaria de abordar a situação em que o orçamento do filme é oficialmente declarado, mas na realidade o dinheiro não foi gasto no filme, e sim em iates e mansões. Muitos devem se lembrar deste filme do diretor Ridley Scott, após o qual Russell Crowe deixou de ser uma estrela de primeira grandeza. O orçamento de Robin Hood foi de 200 milhões de dólares. Isso é tanto quanto King Kong ou Transformers tem, e muito mais do que o orçamento de No Limite do Amanhã ou Guardiões da Galáxia. Por exemplo, o orçamento de Gladiador foi apenas de 100 milhões, ou em 2 vezes menos. Pode-se apenas especular sobre o que estava na mente das pessoas que concederam um orçamento tão grande para um filme desse tipo. Mas hoje, não é sobre isso. Onde o dinheiro foi gasto em Robin Hood é conhecido. Primeiro, o talentoso ator Russell Crowe recebeu 20 milhões de dólares. Em segundo lugar, o igualmente talentoso Sir Ridley Scott recebeu mais 15 milhões para si. Em terceiro lugar, a talentosa atriz Cate Blanchett, que era incrivelmente crucial para o filme, recebeu mais 10 milhões. Portanto, cerca de 50 milhões foram gastos apenas com essas 3 pessoas. Robin Hood, porém, também não parece como filme com orçamento de 150 milhões. Contudo, o resto do dinheiro foi destinado às filmagens. Ridley Scott não queria usar efeitos especiais no filme. Ele achava que tudo isso era muito antinatural. Para garantir a naturalidade, a equipe de filmagem construiu uma cidade real de Nottingham, onde mais de 50 casas foram erguidas. Mas isso pareceu pouco para Ridley Scott. Então, ao lado, eles construíram um verdadeiro castelo francês, com paredes de 20 metros. Aquele mesmo castelo que apareceu poucas vezes na tela nos primeiros minutos do filme. Curiosamente, o orçamento poderia ter sido ainda maior, pois Ridley Scott realmente queria ter sua própria Torre de Londres para o filme. No entanto, nesse ponto, o estúdio recusou, e para recriá-la, eles tiveram que recorrer a efeitos especiais. Ou seja, substituindo os atores por versões mais baratas e fazendo Ridley Scott moderar suas ambições de construir uma cidade e um castelo, o orçamento de Robin Hood poderia ser encaixado em 100 milhões de dólares, que é a quantia pela qual ele parece. Mas, nessa situação, estamos mais diante de um exemplo de uma grande fé do estúdio no projeto. A continuação do filme Todo-Poderoso, que ao longo da produção acabou se transformando em um spin-off, provavelmente é um dos projetos mais surpreendentes que, por alguma razão, chegaram às telas grandes. O assunto é que os spin-offs normalmente têm um orçamento menor do que o original. Mesmo projetos como Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw, cujo potencial de bilheteria é evidente, têm um orçamento menor do que a franquia da qual eles surgiram. No caso de A Volta do Todo-Poderoso, os estúdios Sony e Universal conseguiram gastar incríveis 175 milhões de dólares no spin-off. O orçamento de Todo-Poderoso, com Jim Carrey, foi de apenas 80 milhões. Nesse quesito, talvez apenas a sequência de Velocidade Máxima possa competir, cujo orçamento cresceu de 30 para 160 milhões, mesmo sem a estrela principal. Todavia, chamar a segunda Velocidade Máxima de spin-off ainda é difícil. Steve Carell recebeu impressionantes 5 milhões de dólares pelo seu papel. Morgan Freeman trabalhou por 3. Essas são quantias enormes, é claro, mas de alguma forma não conseguem alterar a percepção da grande quantia total do orçamento. A história de A Volta do Todo-Poderoso começou em 2004, quando o estúdio Universal pagou aos roteiristas aspirantes Bob Florsheim e Josh Stolberg 2,5 milhões de dólares pelo roteiro A Paixão da Arca. Inicialmente, o trabalho deles estava destinado a se tornar um filme separado, sem relação com o Todo-Poderoso. Porém, no início do trabalho no filme, o estúdio começou a se preocupar que o filme estava seguindo numa direção sombria e que o orçamento necessário para o filme seria incapaz de ser recuperado.
O trabalho no projeto rapidamente envolveu o estúdio Sony, que deveria financiar a metade do orçamento e, em troca, obteria os direitos de distribuição internacional do filme. Quando as filmagens estavam prestes a começar, o estúdio Sony também começou a entrar em pânico. Enquanto isso, os gastos com a preparação das filmagens já haviam ultrapassado 15 milhões de dólares. Cancelar o projeto devido a vários acordos entre os estúdios seria muito dispendioso. O resultado de uma sessão de brainstorming foi a decisão de demitir rapidamente os roteiristas Flarsheim e Stolberg, revisar o roteiro e transformar A Paixão da Arca em Todo-Poderoso 2. Entretanto, surgiu um novo problema. Após ler o roteiro revisado, Jim Carrey recusou-se a participar da sequência. Jennifer Aniston também seguiu o exemplo. A interrupção dos trabalhos em A Paixão da Arca, a contratação de vários novos roteiristas, a demissão de alguns produtores e a contratação de outros consumiram mais 10 milhões de dólares. Ou seja, os gastos com um certo filme já se aproximaram da marca dos 30 milhões, e o filme ainda estava longe de estar próximo de ser feito. À frente, vislumbravam-se grandes perdas que os dois estúdios poderiam sofrer do nada. Foi aqui que a ideia do spin-off surgiu. O roteiro foi novamente reescrito, agora com foco em Steve Carell, que se destacou em Todo-Poderoso e se tornou uma estrela após o lançamento de O Virgem de 40 Anos. A mudança de direção e o início das filmagens não salvaram o projeto de problemas. Enormes quantias de dinheiro foram gastas para lidar com a grande quantidade de animais no filme. O calor anormal na Virgínia, onde as filmagens ocorreram, obrigou os criadores a constantemente replantar a grama ao redor da casa do personagem de Steve Carell, pois o gramado queimado se tornava uma visão lamentável. Muitos membros da equipe de filmagem acabaram no hospital devido a insolações. As filmagens, que deveriam durar 4 meses, se estenderam para 7. Todos esses fatores, junto com o trabalho subsequente em efeitos especiais, inflaram o orçamento de A Volta do Todo-Poderoso para 175 milhões de dólares, tornando o filme a comédia mais cara da história. Esses 175 milhões também incluem os 30 milhões que simplesmente não apareceram no filme. O fracasso nas bilheteiras foi absolutamente estrondoso. Nos cinemas, o filme arrecadou apenas 173 milhões de dólares. O mercado doméstico americano contribuiu com 100 milhões e os outros 73 vieram da bilheteria internacional. A Sony, claro, sofreu mais, já que a Universal obteve 50 milhões dos Estados Unidos, enquanto a Sony recebeu apenas 35 milhões da distribuição global. Ambos os estúdios também perderam milhões de dólares irrecuperáveis gastos na promoção do filme. O mais curioso em toda essa situação é que no filme final, do roteiro de Bob Flarsheim e Josh Stolberg, restou apenas a ideia de construir a arca. Ou seja, eles receberam 2,5 milhões de dólares simplesmente pela ideia. O cinema é um negócio em que bilhões de dólares estão envolvidos. Seria surpreendente se, neste negócio, o foco principal fosse a criatividade em vez do dinheiro, muito dinheiro. Naturalmente, o dinheiro é a principal preocupação de todos os estúdios de Hollywood. No entanto, uma grande parte deles se esforça para ganhar esses lucros de maneira relativamente justa. Não se trata de alguém querer fazer apenas filmes elevados que necessariamente agradem ao público. É apenas que, para a maioria dos estúdios de cinema, o lucro é o que pode ser obtido com o lançamento do filme produzido em cinemas e posteriormente por meio de mídias físicas e plataformas de streaming. Mas nem sempre é assim. Para alguns estúdios, o lucro vem do próprio ato de fazer um filme, mesmo que eles não precisem particularmente desse filme. No exemplo do estúdio de cinema Franchise Pictures e do filme O Som do Trovão, gostaria de discutir outra forma de ganhar dinheiro em Hollywood. Não muito honesta, mas bastante comum. O estúdio de cinema Franchise Pictures é uma espécie de intermediário para diversos investidores privados, fundos e pequenas empresas que desejam investir na produção de filmes. O fato de eles serem um intermediário desonesto, é claro, não fica imediatamente evidente. Essa empresa de cinema foi fundada em 1998 e, devido às boas conexões de seus fundadores, rapidamente se estabeleceu sob a asa do gerente de Warner Bros. A atividade dessa empresa de cinema era a seguinte: ela arrecadava dinheiro de investidores interessados em investir em algum filme
e aplicava esses fundos em seus próprios filmes. Naturalmente, em caso de sucesso na bilheteria, todos receberiam retornos e viveriam felizes. E isso também aconteceu em alguns casos. Mas, na maioria das vezes, o estúdio produzia filmes fracassados como A Arte da Guerra com Wesley Snipes. O orçamento do filme era como o de Matrix, lançado no mesmo ano de 1999. Mas sua aparência, digamos assim, era mais barata. Na verdade, muito mais barata. A parte mais cara do filme A Arte da Guerra foi o micro-ônibus explodindo no meio do filme. Bem, e Wesley Snipes, provavelmente, também não foi barato. Além disso, esta empresa de cinema tem em sua história o incrível filme de ação Dupla Explosiva, com Antônio Banderas, cujo orçamento é significativamente maior do que o de Matrix. Alguém provavelmente viu esse filme e pode sentir a diferença. Às vezes, Franchise Pictures conseguiu fazer um bom dinheiro nas bilheteiras, como com o filme Meu Vizinho Mafioso. Só que o orçamento do Meu Vizinho Mafioso era apenas 40 milhões, e isso com Bruce Willis, que estava no auge de sua carreira na época, no papel principal. Talvez tenha sido uma espécie de anúncio promocional do estúdio. Os métodos de trabalho do estúdio vieram à tona durante as filmagens do filme A Reconquista. Um dos investidores que investiram no filme processou o estúdio de cinema depois de ter acesso a documentos que revelavam que o filme, que custou 75 milhões de dólares dos investidores, na verdade consumiu apenas 50 milhões. Os fundadores do estúdio foram arrastados para os tribunais, pois surgiram acusações semelhantes envolvendo outros filmes do estúdio. Foi nesse momento que a produção do filme O Som do Trovão estava em andamento. O orçamento de produção do filme era de 80 milhões de dólares, e isso incluía apenas 4 milhões de dólares para efeitos especiais. Devido a inúmeros processos judiciais de várias milhões de dólares, o estúdio de cinema rapidamente se declarou falido, e o filme O Som do Trovão ficou em um estado suspenso. Não havia recursos para concluí-lo. Todo o material foi entregue aos investidores que aparentemente investiram 75 milhões no filme. E o filme parecia ter sido feito com um orçamento de 20 milhões. Esses investidores conseguiram juntar mais 4 milhões e acrescentaram alguns efeitos especiais ao filme. Eles esperavam recuperar pelo menos parte do dinheiro. O filme arrecadou 11 milhões nas bilheteiras quando foi lançado nos cinemas alguns anos depois, após a Franchise Pictures ter desaparecido. O mais engraçado é que os processos judiciais praticamente não levaram a lugar nenhum. Quase 10 anos após a falência do estúdio, foi descoberto que o banco que atuava como garantidor nos casos envolvendo a Franchise Pictures havia mudado de nome e já não era mais o mesmo banco. Portanto, todas as ações judiciais contra ele foram rejeitadas. Não havia mais ninguém de quem pudesse exigir dinheiro. Apenas 9 milhões de dólares, que haviam sido gastos em custas judiciais ao longo desses anos, foram devolvidos a alguns investidores. Agora, algo semelhante está acontecendo com o estúdio de cinema Emmett Furla, onde Bruce Willis era constantemente escalado em filmes. No entanto, os orçamentos lá não são nada comparados aos da Franchise Pictures. Parece que os investidores já aprenderam com as experiências amargas e agora investem dinheiro no cinema de maneira muito mais cautelosa. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.